É legal você estar colocando isso, porque a gente fala muito sobre tudo isso que você acabou de colocar. A gente entende que é uma oportunidade muito grande e rara que está acontecendo, porque você tem, não sei se é pela primeira vez, mas temos uma realidade hoje que você consegue levar para determinadas pessoas uma formação rápida para um mercado que está com mão de obra escassa, que é muito valorizado e melhor ainda, que não tem barreira geográfica. Então, assim, é uma oportunidade muito grande de atacar a pobreza em relação a isso, porque é próspero, é um caminho próspero com a formação muito curta, né? E quando a gente estudou a Hope, a gente percebeu exatamente isso que você colocou. A gente tem a jornada educacional, mas existe uma outra jornada aqui que ela precisa existir para dar apoio ao estudo, né? O acesso ao conteúdo de educação nem sempre basta, mas a pessoa precisa ter a estrutura, a gente chama de ambiência, a ambiência para estudar, a família deixar ele estudar, ele ter as condições básicas para ele estudar, estar alimentado, ele tem que ter um computador, ele tem que ter apoio psicológico, porque as coisas que acontecem ao entorno, não só dentro da família, mas ao entorno, na sociedade em volta dele, pode também desestruturar o caminho. Então, eu acredito muito nisso. O que precisa entregar e volta naquele início que a gente falou sobre dar o sonho para a pessoa. Né? Então, quando você começa a conectar essa pessoa com pessoas do mercado, começa a mostrar para ela que a rede dela passa a existir, que ela tem conexão, que ela tem networking, que ela tem possibilidade de ver uma pessoa que está progredindo, que passou pela mesma coisa que ela, igual você, por exemplo, já fez uma palestra para os alunos da Hope. Isso é aonde eu acredito que eles vão deixando de pensar no imediato, vão pensando no futuro e entregando para eles aquelas coisas básicas para que eles consigam estudar. A gente tem hoje é, mais de 13 mil vilas e favelas, ou seja, comunidades que não estão prosperando no Brasil. Quando a gente fala de startup, né, Luiz, a gente fala de resolução de problemas. Primeiro, toda startup parte de um problema. Aonde tem mais problema no Brasil? Dentro dessas comunidades, é problema o tempo todo. As pessoas têm problema o tempo todo. E elas precisam resolver os seus problemas. Aí vem nisso que você está falando, elas são criativas por natureza. Sim. Na hora que você entrega para elas conhecimento, estímulo, força, rede, elas vão aumentar o nível da solução que ela cria. Né? Então, eu também acredito que sejam ambientes muito fortes para que se desenvolva a inovação no Brasil, atacando e erradicando pobreza. Eu acho um caminho maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a Qualifica. Quando vocês criaram as trilhas que vocês fizeram, que tem muito a ver com isso, vocês criaram trilhas que atendem esse tipo de público, para que eles consigam chegar até onde eles precisam chegar, onde eles merecem chegar, e não só com cursos técnicos, vocês também atacam soft skills com cursos que eu já vi ali que muda completamente a situação da pessoa na hora que ela é empregada, o entendimento do que ela está fazendo ali. Queria que você falasse um pouco sobre isso, inteligência emocional, soft skills e como você enxerga isso nesse quadro. Beleza. Não, de fato, assim, primeiro reconhecer e agradecer ao nosso time de educação, né, que é um time que cuida dessa gestão do portfólio, né, do desenvolvimento da parte educacional do produto. Tudo começou com um sonho da gente imaginar que as pessoas poderiam estudar pelo celular, porque ter um computador, dependendo da sua condição, é algo muito complexo. Então a gente começou imaginando assim, poxa, eu consigo entregar uma jornada de estudo completa para a pessoa estudar pelo celular, eu consigo baratear bastante o custo dela Demais. para ela poder acessar conteúdos, estudar. Isso nós estamos falando de 2012, 2013, que começou ali o embrião, né, do que hoje é a Qualifica.
e juntamos ali um time de pedagogo, o Ricardo Drummond, que o Guilherme conhece, que já era um empreendedor de muito tempo da área educacional, que trabalhava com sistemas educacionais para faculdades, para imaginar, poxa, a experiência pode ser melhor e a experiência pode ser mais acessível. Então, sempre a gente teve como pilar como que eu torno esse produto o mais acessível possível, tanto em questão de preço como em questão de ajustes tecnológicos, por exemplo, pensar no modo offline, numa época a internet era muito cara no Brasil, e ainda é, né? Era algo que criava uma acessibilidade maior também para o produto, né? E aí, falando do portfólio de cursos, falando daquilo que a gente construiu ao longo desses anos de portfólio, sempre foi a ideia de pensar em jornadas que pudesse criar transformação, que você pudesse começar de um ponto A e ir até um ponto B. E a gente tem ainda muito trabalho pela frente, a gente tem um grande desafio, o produto é vivo, né? Então a cada dia a gente tem coisas novas para desenvolver e sonhos grandes também para alcançar. E pensando nessas jornadas, hoje a gente está com carreiras que envolvem a área de tecnologia, pegando desde a lógica de programação, desde o início, até a pessoa ir completando cursos, mas não só completando cursos de forma passiva, mas completando projetos, aprendendo na prática, construindo coisa, vendo acontecer. Porque uma coisa é alguém te falar, isso aqui você consegue fazer, outra coisa é você pegar e fazer. Construindo um portfólio, e como o Guilherme colocou, trazendo uma camada de habilidades comportamentais, porque hoje não adianta só você chegar numa empresa com conhecimento técnico, né? Muitas vezes você tem o conhecimento técnico, mas se você não tiver as habilidades comportamentais, o que hoje chamam de soft skills, né? Você também não vai ser valorizado, você também vai ser dispensado. Então, habilidades para um programador, por exemplo, como gestão do tempo, é, é, inteligência emocional, que você citou, o inglês, né, que é uma habilidade, uma habilidade técnica, mas que complementa demais a carreira de dev. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou só aprender a programar. Mas é bom você conhecer também do idioma que hoje é a base da programação, que é o inglês, né? Então, todas essas habilidades para compor essa carreira. E outras carreiras, porque nem todo mundo tem aptidão para ser desenvolvedor. Então, isso é algo que Uhum. também a gente percebeu, Ah, né? O Qualifica é uma plataforma generalista. Então, tem várias frentes. Tem a frente de soft skills para as pessoas que querem desenvolver mais o seu eu, né? Fazer uma meditação, mindfulness, aprender sobre inteligência emocional, sobre várias habilidades que são úteis para a vida dela. Nós temos a parte de negócios, desde a parte de vendas, a parte de empreendedorismo, a parte de gestão de sucesso do cliente que está dentro de negócio ali, mas é uma carreira que tem se destacado muito hoje, o pós-venda, mas não o pós-venda do suporte, de só uhum. lidar com o problema, mas o pós-venda ativo, o pós-venda que vai lá e cria negócio, e fecha negócio, e cria oportunidades para a empresa, né? E que encanta Que o encanta, cliente, que né? retém o cliente, que mantém ele próximo da empresa, né? Que desenvolve isso. Carreiras de idiomas também, que são as carreiras mais populares ali entre os nossos alunos, tanto inglês quanto espanhol, são carreiras que se destacam muito. E aí eu posso ficar falando aqui bastante, porque esse é um Qua- portfólio muito amplo, com Quando muitas. eu comecei a estudar e entender um pouco sobre soft skills, eu escutei uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu acho ela muito interessante, que a gente é contratado pelo nosso conhecimento técnico, mas a gente é demitido pelo nosso comportamento. Sim, essa é clássica. Então, assim, a soft skills, ela, para mim, ela vem com uma importância muito grande sobre como você consegue lidar com você mesmo e com as pessoas que estão em volta de você, Sim, com foco no seu futuro, na sua trajetória, na sua carreira, sim. né, e no seu sucesso, vamos dizer assim. É Ainda realmente mais, né? um conceito muito inteligente, né? Ainda mais, né, Guilherme, em um momento em que as empresas enxergam as pessoas como o maior capital delas. Diferente de antigamente, que eram os prédios, o maquinário, as coisas, né? Hoje o patrimônio das empresas são as pessoas. É a inteligência que elas trazem, a criatividade que elas trazem, é isso que a gente fala de capital humano, né? Poxa, essa empresa aqui ela é Está cada extremamente vez mais inovadora, forte. porque as pessoas aqui são criativas, são pessoas engajadas, que compraram o propósito da empresa e estão fazendo acontecer. Então, isso hoje, quer dizer, é soft skill pura. Você falar assim, não é porque aqui tem os melhores devs, não é só isso, não é só a habilidade técnica, mas o quanto que aquelas pessoas estão realmente propensas a trilhar aquele caminho, né? E a soft skill da empresa é a cultura que ela constrói, né? Boa, Porque a cultura boa, também que é um diferencial para fazer essa turma toda funcionar bem, né? verdade.